Salve, salve! Você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Meus amigos, hoje a gente dorme líder do Campeonato Brasileiro, certo? Quanto tempo a gente não podia falar isso? Claro que no domingo o Botafogo pode ganhar, o Grêmio pode ganhar, o Bragantino, que seja, mas neste sábado, depois da vitória contra o Inter, o Palmeiras dorme líder do Brasileiro e é isso que vamos falar hoje. Vamos analisar essa partida, que era uma partida muito complicada, que os 3 pontos eram absolutamente fundamentais e o Palmeiras conseguiu de uma maneira que parecia que ia ser mais complicada no começo, mas com o decorrer do jogo acabou até ficando um pouco mais tranquila, porque o Abel, voltou a fazer algo que fazia muito tempo que o Abel não fazia e que nos remete ao Abel raiz, ao Abel do início da trajetória dele no Palmeiras, que é garantir o resultado, fecha a casinha e fura a bola, cara. O Abel fez isso hoje, né? Porque o Palmeiras não tá numa regularidade absurda, o Palmeiras tá tendo uma irregularidade no desempenho, então não tem que ter vergonha de garantir o resultado. O importante pro Palmeiras é somar 3 pontos em 3 pontos até o final do campeonato, então garantiu o resultado num jogo dificílimo contra o Inter, fez o 2-0, o Abel fechou a casinha, colocou 4 laterais e garantiu do resultado pro Palmeiras, certo? Mas temos muitas coisas para conversar aqui hoje, então já comece dando o seu likezinho aqui, porque a vitória do Palmeiras merece. Fechou, meus amigos? Então, vamos lá. Eu entendo quem está aqui para tecer críticas também, certo? Eu entendo fazer críticas depois desse jogo, porque o Palmeiras entra em campo claramente sofrendo um pouco, né? E claramente dá pra gente ver alguns problemas no Palmeiras e eu preciso abordar isso já no início, porque assim, defensivamente, esse Palmeiras dessa reta final, e hoje foi só um exemplo, mas com essa formação, com esses jogadores e tudo mais, claramente é um Palmeiras que ainda tem problemas estruturais, defensivamente falando, certo? Então, tem vezes que, por exemplo, o Veiga, que tá pra marcar o volante, sobe no zagueiro e acaba não voltando. Pela esquerda, às vezes o Breno volta, às vezes ele fica no zagueiro e aí o lateral passa. Pela direita, o Endrick, ele sempre fica mais na frente, né, pra poder puxar o contra-ataque e tudo mais. E aí, às vezes, como ele não volta pela direita, um volante tem que sair da posição pra ir dobrar a marcação. E aí, se um dos volantes sair de posição, vira problema, abre espaço pelo meio. Enfim, várias questões desses encaixes que ainda estão um pouco mal resolvidas nesse Palmeiras, defensivamente falando. E ofensivamente falando, é uma formação que eu vejo muito do Abel tentando extrair o melhor do Endrick, do Veiga e dos alas, certo? De Mike e Piquerez. Eu acho que é uma formação que o Abel tá tentando colocar aí pra tentar extrair o melhor desses jogadores que produzem mais ofensivamente pro Palmeiras, né? Com o Endrick, isso tá dando certo. Acho que o Abel tá conseguindo extrair o melhor do Endrick, com aquelas dinâmicas ali pela direita. Então, com o Mike muitas vezes subindo bastante pra atrair a marcação e o Endrick poder receber ali nas costas dos volantes, ou muitas vezes o Endrick explorando aquele espaço nas costas, enfim. Eu acho que tá rolando uma troca muito legal e o Abel tá conseguindo extrair o melhor do Endrick. Dos alas, acho que também, especialmente o Mike, por estar ali próximo do Endrick, né, participando bastante. Do Veiga ainda não. Claramente ainda não. Eu acho que individualmente o Veiga ainda tá mal, então isso é um problema. Mas em termos de ocupação de espaço, é um time que tem uma ocupação de espaço mais confusa do que antes, né, nessa era Abel, porque o Abel dá um pouco mais de liberdade para esses jogadores, de liberdade de posicionamento para tentar extrair o melhor deles ali, do Endrick, do Veiga, enfim, até dos volantes, né? Muitas vezes Rios e Zé Rafael subindo ao mesmo tempo, né? Indo de um lado para o outro, enfim. Dá uma liberdade de posicionamento e isso acaba muitas vezes desprotegendo o Palmeiras no contra-ataque do adversário, né? Porque o jogo é cíclico, a maneira com que você ataca vai esbarrar na maneira com que você defende. Então, se o Palmeiras tá mais desorganizado ofensivamente ali em termos de ocupação de espaços, né? Pegando com base o modelo do Abel, né? O que o Abel acha ideal, o Palmeiras também vai estar um pouco mais desorganizado no momento sem bola, porque o Palmeiras não tá acostumado a jogar dessa maneira. E aí acaba sofrendo com contra-ataques também. Então, assim, é um time que apresenta problemas estruturais nessa formação. Só que o Palmeiras não vai conseguir, o Abel não vai conseguir corrigir esses problemas nos últimos 5 jogos do campeonato. E eu não consigo julgar o Abel por insistir em uma formação que foi a ideia que deu ao Palmeiras uma sobrevida no campeonato, que fez o time se recuperar, certo? Foi essa formação, vamos lembrar que o Palmeiras estava terra arrasada, a gente já estava pensando em 2024, e foi essa mudança do Abel que fez o time se recuperar.
E eu falei aqui o ano inteiro no canal sobre erros do Abel em momentos diferentes, e se o Palmeiras chega agora nesse fim de ano sem uma regularidade no desempenho, é por conta do Abel também, ele tem a parcela dele nisso. Só que agora é um campeonato de mais 4 jogos, né? É um campeonato de mais 4 finais, contra outros times que também estão irregulares. Então assim, o Palmeiras tá tendo um desempenho irregular? Tá tendo um desempenho irregular. Mas o Palmeiras tá e todos os outros nessa briga também, certo? O importante é a gente focar nos 3 pontos e tentar controlar o que a gente ainda consegue controlar nessa reta final de campeonato, porque é reta final mesmo, meus amigos. Faltam pouquíssimas finais pro Palmeiras, certo? Mas agora, vamos falar sobre o jogo, propriamente dito, porque foi um jogo muito movimentado, como eu disse, com um início conturbado, né? Um início ali com problemas defensivos e com chances claras do Inter, porque o Palmeiras veio marcando numa linha de 5, diferente do que fez contra o Flamengo, eu falei aqui. O Palmeiras entrou com 3 zagueiros contra o Flamengo, mas marcou em linha de 4. Hoje o Palmeiras marcou em linha de 5. E a linha de 5, ela permite uma cobertura grande na largura do campo, né? Só que o Inter somava muitos jogadores por dentro e de muita qualidade. Então você tinha Johnny Arangues ali como dupla de volantes, Alan Patrick, Maurício, o Ener Valencia muitas vezes baixando, né? Dando um trabalho muito grande para Zé Rafael, para Rios, pro Luan, que era o zagueiro central por ali, né? Então você tinha muitas vezes o Marcos Rocha saindo, né, saindo bastante pra caçar ali no meio, e o Veiga tendo que contribuir nessa marcação também, né, o Veiga não podia ficar parado lá na frente, quando ele ficava, acabava sobrando pra uma superioridade numérica ali pro Inter no momento de ataque. Então o Palmeiras tinha 2 preocupações principais: não deixar o Inter ter essa superioridade por dentro e não desproteger as alas nesse processo também, porque o Bustos passava muito ali pela direita e era uma ameaça constante. Então o Palmeiras sofreu com esse início do Inter, mas conseguiu equilibrar depois do gol do Zé Rafael, né? Principalmente ali na segunda metade do segundo tempo. O Palmeiras sofreu bem menos, não só pela mudança de comportamento em si depois do gol, mas também por uma mudança importantíssima que foi o Breno voltando mais pela esquerda, né? Contra o Flamengo, a gente viu o Breno se dividindo entre zagueiro e lateral direito, isso muitas vezes gerava problemas, eu falei isso na análise pós-jogo. Contra o Inter tava rolando a mesma coisa ali com o Bustos, mas a partir do momento em que o Breno passa a voltar com o Bustos, sempre marcar o lateral direito ali, o Palmeiras passa a conseguir equilibrar defensivamente, porque não tinha aquele efeito cascata de um tendo que pegar o jogador do outro e tudo mais. O Palmeiras conseguiu equilibrar, então eu acho que isso é uma coisa que o Abel vai ter que manter para as próximas partidas, né? Essa ideia do Breno sempre voltar junto com o lateral ali nesse caso. Certo, meus amigos? E ofensivamente, o Palmeiras trabalhando muito ali pela direita, né, como eu disse. Então, Endrick, Mike ultrapassando, o Veiga também caindo por ali, o Marcos Rocha sendo esse jogador mais construtor, o Rios muitas vezes aproximando, e a jogada do gol sai justamente ali, né, o Rocha sendo o cara mais construtor, Veiga e Rios ultrapassando, e o Rocha tentando aquela bola elevada ali pro jogador que ultrapassa, né, uma jogada que o Palmeiras tenta muito, a bola acaba rebatendo, enfim, gol merecido do Zé Rafael. E no segundo tempo o Palmeiras até ensaia um sofrimento ali no início, né? O Everton faz defesa e tudo mais, mas aos 13 minutos o Endrick faz o gol no momento perfeito, mais um gol do Endrick mais uma vez decisivo, inclusive numa roubada do Veiga, corrigindo exatamente esse problema do Veiga que eu falei anteriormente, de que às vezes ele sai em cima do zagueiro e não volta para acompanhar o volante, né? Ele falhou nisso no primeiro tempo, nessa pressão no camisa 5 em alguns momentos, isso acabou gerando problema. Ele falhou nisso no gol do Flamengo, né? Eu falei para vocês, ele não acompanhou o Pulgar no primeiro gol do Flamengo, mas quando ele acertou hoje, ele roubou a bola que deu o gol pro Endrick. E aí, de fato, matou o jogo. E aí, depois, o time só cozinha, né? Só cozinha, nem se arrisca mais. O que eu acho que é ótimo nessa reta final de campeonato, num time que tá com um desempenho um pouco irregular, que tá enfrentando um adversário difícil. Então o Abel até tira o Endrick, né? Imagino eu que realmente para dar uma poupada, realmente só para cozinhar o jogo, até porque não tinha outro motivo para tirar o Endrick, ele era o melhor em campo. E a outra substituição também, colocando o Vanderlan no lugar do Breno Lopes, mostra isso também, né? É um outro jogador com mais gás, com mais capacidade defensiva para voltar junto com o lateral direito, que era o que o Breno tava fazendo, e cozinhar o jogo, não sofrer. E de fato o Palmeiras não sofreu, e numa boa, gente, 2-0, jogando em casa,
precisando muito dos 3 pontos, podendo dormir líder, contra um time bom, aos 25 do primeiro tempo, 33ª rodada do campeonato, meus amigos, tem que meter 3 laterais sim, tem que furar a bola, tem que fechar a casinha, não tem pra que sofrer em vão, e o Palmeiras ainda conseguiu fazer mais um gol no fim das contas, né, então deu tudo certo, mas pra um Palmeiras que tava tendo problemas defensivos, eu acho que foi bom essa baixada, né? Entender o momento do time e falar, gente, é melhor a gente não se arriscar, ficar de boa, 2-0, depois virou 3 e tudo certo. Certo, meus amigos? Então, eu acho que nessa reta final a gente tem alguns pontos positivos, esse é um deles que eu falei, mas a gente tem ainda o Everton sendo decisivo, o Everton foi muito bem hoje, ele fez defesas que realmente ajudaram muito o Palmeiras, principalmente ali no 0-0. A gente tem o Endrick no auge pelo Palmeiras, é o melhor Endrick até aqui que a gente viu no Palmeiras, passa muito pelo jogador cada vez mais maduro e muito bem, passou um carro na rua, não sei se vocês ouviram, e também por esse posicionamento dele, que ajudou muito de fato. Recuperação da moral do time e da confiança, isso é muito importante depois de uma derrota doída contra o Flamengo, então se recuperar é realmente um negócio muito importante, então são alguns pontos positivos que a gente precisa levar em conta, e tem também os negativos, né, todos os problemas estruturais que eu citei no começo do vídeo aqui, a má fase do Veiga, que eu acho que é um problema que o Palmeiras precisa corrigir, porque, cara, mesmo mal individualmente, tecnicamente, fazendo escolhas erradas, perdendo muitas bolas, o Veiga ainda assim tá participando de gol, gente. Nos últimos 7 jogos, o Veiga deu 4 assistências e fez um gol. Isso em má fase. Então imagina o quanto que o Veiga não pode contribuir pra gente nessa reta final, se ele voltar não a melhor fase, mas um pouco melhor, né? O Veiga um pouco melhor do que a gente sabe do que ele está apresentando, e imagina ainda se ele conseguir chegar no nível que a gente sabe que ele pode apresentar, certo? Agora, levando em conta esses pontos negativos também, tem coisa que dá pra gente corrigir nesse final de ano, nesses últimos jogos, mas tem coisa que não dá. Tá, então eu acho que é muito importante a gente entender que o Abel, ele não vai reinventar o Palmeiras de novo nesse final de ano, e nem tem como, porque ele já fez isso. O Palmeiras já estava pensando em 2024, o Palmeiras não, né, enfim, a gente aqui, eu pelo menos, né, falo por mim, já estava pensando em 2024, não via como o Palmeiras ter uma grande mudança, o Abel reinventou o time com seus problemas, com suas falhas, como eu disse, mas reinventou, e o Palmeiras está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente não vai reinventar o time de novo. A ideia vai ser essa, certo? A ideia vai ser essa, a gente precisa abraçar isso. 2024 é uma outra coisa, com outros jogadores, com outra pegada, mas essa reta final de Campeonato Brasileiro, a gente tem agora como usar a data FIFA, esse período, para tentar descansar, para tentar recuperar a mente e para corrigir questões pontuais para essas últimas finais. Tem falhas aqui que eu acho que dá para corrigir. Questões pontuais. Questões do Abel conversar, do Abel mostrar, em treinos, mesmo o Palmeiras não tendo seus principais jogadores. Tem como fazer isso, não tem como mudar tudo, mas tem como ganhar esse negócio no fim das contas. Porque, como eu disse, o Palmeiras tá irregular ali no desempenho nos últimos jogos. Tem essas falhas que eu citei, mas não é só o Palmeiras. O Flamengo também, o Bragantino também, o Botafogo também, o Grêmio também, apesar de vir de uma sequência de vitórias. Todo mundo, certo? Então o Palmeiras tem plenas condições. Fechou, meus amigos? E o Palmeiras dorme líder, que beleza, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo no domingo e o Palmeiras nem seja mais líder, mas eu não quero nem saber, eu vou dormir na liderança do campeonato. E agora, como eu disse, temos data FIFA, então vai ter bastante tempo para postar muitos conteúdos aqui para vocês, então deve ter matemática do campeonato, deve ter análise, enfim, comentem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal também, se você tem alguma sugestão de conteúdo, de vídeo que você queira ver, comente aqui embaixo que eu leio sempre todos os comentários, fechou? Quero aproveitar também esse finalzinho de vídeo para agradecer você que me viu lá no Pó de Porco, né? No último vídeo eu falei que eu estaria lá no Pó de Porco, estive lá nessa última semana, e queria agradecer a todo mundo que colou lá, que participou, muita gente no chat elogiando o meu trabalho e tudo mais, então se você esteve lá, muito obrigado, se você viu depois também, muito obrigado aí pela audiência, espero que vocês tenham curtido o papo, e se você ainda não conferiu essa entrevista, essa troca de ideias lá que eu tive com o pessoal do Pó de Porco, é só entrar no canal deles aí no YouTube, que tem a live salva inteirinha, fechou, meus amigos? No mais é isso, certo? Deixa o seu like se você ainda não deixou, comente aqui embaixo o que você achou do jogo, o que você tá pensando dessa reta final, e eu vejo todos vocês num próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e boa noite aos que vão dormir líderes.
Tchau, tchau.